Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou assistindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Como vocês podem ver, hoje eu estou com uma camisa muito especial. Ela veio direto do Rio de Janeiro para São Paulo, a camiseta, tá? Eu quero aqui apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Ele tem uma paixão e uma autossuperação, define um estilo de vida. Ele tem 29 anos, alpinista e guia de alta montanha, com uma ligação muito forte com o esporte desde a adolescência, praticando surf e jiu-jitsu. Aos 23 anos, decidiu ser guia de montanha e tornou-se um especialista em realizar sonhos. Desde então, guiou mais de uma centena de clientes por montanhas no Brasil, Argentina, Bolívia, Equador e Nepal. Escalou inúmeras outras montanhas, conquistou amigos e muitas experiências. Ele é natural do Rio de Janeiro, o esportista apaixonado por natureza e tem como hobbies a leitura, a musculação, a prática de jiu-jitsu, adepto de uma alimentação saudável. Gosta de explorar a gastronomia e as culturas dos locais que visita. Eu estou falando de Juliano Lorne. Seja bem-vindo, meu amigo. E aí, Zulu, obrigado, cara. Essa apresentação aí foi boa, hein? Gostei, curti. Gostou? E eu não errei não, viu, pessoal? Normalmente eu erro o sobrenome, é Juliano, com o U no final, né, Juliano? Exatamente, Juliano. É porque normalmente eu erro o sobrenome e aí eles iam achar que eu errei também o primeiro nome. Não, né? Juliano. É, Juliano Lorne. Tá fácil, né? Tá fácil. Tá funcionando. Eu já tenho uma pergunta difícil e essa talvez seja a mais difícil que você vai ter aqui no programa de hoje. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo? Continua lindo. Apesar de tudo que falam, Zulu, continua mais do que lindo. O Rio de Janeiro é incrível. E assim, eu sou um apaixonado pelo Rio, né, cara? Principalmente porque eu vivo do esporte também, vivo da montanha, e o Rio de Janeiro ele me oferece tudo que eu preciso, tanto para treinamento, foi o lugar onde eu comecei, né? Onde eu comecei a minha carreira como guia, onde eu aprendi a escalar. Então, né, aquela imagem do Rio como cidade maravilhosa, ela é uma cidade maravilhosa realmente. Tem vários problemas, como várias grandes cidades, né? O Rio é uma cidade de superlativos, mas é uma cidade realmente incrível, sim. Que legal. Eu estive no Rio de Janeiro algumas vezes, correndo a meia maratona, correndo a minha penúltima maratona em 2012 e tive agora correndo algumas provas de montanha. O Rio de Janeiro é maravilhoso, é uma cidade maravilhosa. Eu acho que não tinha nome melhor. Essa foi a pergunta mais difícil que você tinha para responder aqui no podcast. O restante você vai tirar de letra, porque é sobre alta montanha, sobre o seu hobby aí. Fala pra gente como que começou esse hobby por alta montanha, sendo que no Brasil a gente tem não tantas montanhas altas, né? Exato, cara. E até, assim, é um pouco contraditório, né? A gente abriu, você perguntou do Rio, e a gente vai falar sobre alta montanha, ou seja, a gente está saindo de 0 para 6 mil, 7 mil, 8 mil metros, né? Então é curioso isso. Mas é verdade, eu sempre pratiquei esporte desde garoto, né? Assim, meu pai, ele sempre gostou de esporte, de vida outdoor. Eu fui criado num sítio no interior do Rio. E aí eu tomei gosto pela natureza, né? Por estar fazendo trilha e tal. E conforme eu fui crescendo na minha adolescência e até quando eu fiquei adulto, continuei fazendo as atividades, já morando no Rio, né? E fazendo as trilhas e tal. E até que em um determinado momento, Zulu, eu defini que eu queria fazer aquilo para viver. Eu queria fazer aquilo pelo resto da minha vida como um trabalho, como uma profissão, sabe? Eu já tinha tentado fazer três cursos, né? 3 faculdades. Eu fui fazer educação física, depois eu fui fazer direito e depois eu fui fazer publicidade e propaganda. Deixou de ficar milionário fazendo a educação física. Você hoje estaria milionário. Pois é, com certeza. E assim, eu não me encaixava, sabe? E eu não me via
fazendo aquilo, né? Seguindo uma profissão ali que viesse tanto do direito ou da educação. Quer dizer, hoje até tem uma pequena ligação com a educação física, né? Porque eu trabalho com esporte também, mas... e nem publicidade e propaganda. Então, aquilo ali para mim foi um tempo de aprendizado, sabe? Para eu poder observar e tal. E com 23 eu decidi que era isso que eu queria fazer. Eu já tinha tido algumas experiências, né? Levando alguns amigos e tal. E aí eu decidi realmente, foquei nisso, fiz alguns cursos, fui morar em Teresópolis na época, fui aprender mais sobre. E eu realmente comecei em 2018. Profissionalmente eu comecei em 2018. E aí eu comecei na cidade do Rio, né? Então comecei levando a galera para escalar a Pedra da Gávea, subir o Pão de Açúcar, fazer as trilhas ali da Floresta da Tijuca e tal. E depois de algum tempo, assim, 1 ano, né, basicamente fazendo isso, como eu te falei, né, eu sou um cara da mudança, né? Então eu tô sempre mudando, os pensamentos estão sempre, como você falou, metamorfose ambulante. Isso eu fiz durante 1 ano. No 2º ano já, eu queria explorar mais, né? Eu não estava satisfeito. Eu falei, né, tem como eu ir além. E aí eu comecei a ir para o estado do Rio, né? Então, ir para Teresópolis, para a região ali da Mantiqueira, de Itatiaia, e para outros lugares. E aí foi mais 1 ano fazendo isso. E aí, no final desse ano, eu já queria ir mais. E eu falei, vou começar a fazer uns trekkings no Brasil. E eu já levava a galera, já montava os grupos, já ia levando a galera e tal. E assim foi acontecendo. E eu estava fazendo esses trekkings no Brasil e eu sempre ficava vendo a galera, né? Por exemplo, o Pedro Hauck, que esteve aqui semana passada, ele é um cara que, quando eu comecei, ele já fazia o que ele faz hoje, né? Então, um cara que é referência, tem lá o Santa Helena, tem vários outros caras assim que são referências para mim. E quando eu comecei, eu via eles. Hoje eu sou amigo desses caras, conheço esses caras, a gente meio que trabalha junto, mas eles eram a referência ali naquele momento inicial. E eu queria fazer aquilo, eu queria ser igual a eles, sabe? Eu tinha isso na minha cabeça. E aí, eu lia muitos livros assim sobre alta montanha, sobre expedições, sobre aventuras. E uma coisa que me chamou a atenção de alguns livros brasileiros, né, de autores brasileiros, era que parecia que tinha um relativo exagero nas descrições. Tipo, o frio muito frio, o vento congelante e a greta assustadora e não sei o quê. E eu falava, cara, isso não deve ser assim, né? Porque as pessoas fazem. Então, eu acho que eu preciso ir lá ver. Eu preciso ir lá sentir isso para ver se é isso mesmo, para ver se eu consigo ou não e se é tão difícil quanto dizem, né? Eu preciso ir lá ver com os meus próprios olhos. E aí, a gente teve a pandemia, né? Então, assim, eu montei uma expedição que eu ia para o Equador para fazer a minha primeira expedição de alta montanha, para ver isso com meus olhos, para descobrir se era isso mesmo que eu queria fazer. E aí veio a pandemia, cara. Então, foi super complicado, né? A gente teve... né, todo mundo que trabalhava na época teve prejuízo financeiro, aquela coisa toda, né? E aí, quando a pandemia abrandou um pouco, o Equador abriu. O país abriu, né? E eu consegui viajar para lá e fazer essa expedição. E aí eu cheguei lá, eu tinha 5 montanhas para subir e eu consegui subir as 5. E fui muito bem, assim, eu fiz tempos muito bons. E eu não senti dificuldade alguma, assim, sabe? Pelo contrário, eu curti aquilo pra caramba. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Não tem jeito, não tem plano B. É isso. E assim foi. Que história sensacional, né? Uma história de conexão que a gente fala e pensa que nasceu para fazer isso. Cara, pode ser, dá para pensar que eu nasci para fazer isso, mas eu até acho que não. Eu acho que eu escolhi fazer e eu foquei nisso, sabe? Eu, de alguma forma, fiz as escolhas certas e paguei o preço também, entende? Então, assim, nasci para fazer? Pode ser, mas eu fiz a escolha. E quando você faz a escolha, eu acho que tem muito mérito nisso também. Legal. Eu estou aqui olhando o meu presente aqui, que você trouxe direto do Rio de Janeiro. Sim. Essa camiseta maravilhosa, né? E você falou que tem um convite. Vou mostrar aqui para os ouvintes. Que convite que é esse aqui? Exatamente, cara. Então, assim, é uma camisa, né? Trouxe um presente, você me convidou para participar aqui do podcast, super legal, já acompanhava, né, e tal. E, bom, a camisa, além do presente, é um convite, tá escrito, como a galera pôde ver. Expedição Cerro Plata, 5.950 metros. Meu Deus. Então, eu já faço aqui o convite oficialmente para você participar com a gente, com a Pure Mountain, comigo, de uma expedição para o Cerro Plata, para você poder entender como é que funciona, né, a alta montanha e tal, além do que a gente está conversando aqui, porque bater esse papo é super legal, né, a gente sempre vai conseguir elucidar várias dúvidas,
mas nada como você ir e saber na prática, que foi o que eu fiz, ir lá e ver com os teus olhos. Isso faz muita diferença. Legal. Então, nós vamos entrar neste assunto agora. Sim. Onde fica essa montanha? Quem que pode participar dessa expedição? Como que é feita a preparação? Um cara como eu, com 102 quilos, que está fora de forma, que está sem treinar, que está com alimentação desregrada, quanto tempo eu vou precisar para aceitar esse convite? Então, você pegou um pouco pesado aí, você exagerou demais, né, Zulu? Agora, a gente tem uma coisa em comum, os 102 quilos eu também tenho. Então, ó, esse já é um ponto que tá permitido, sem problema nenhum você iria. Mas tem que ver quanto que é massa magra e quanto que é massa gorda. Né? Pois é. 102 quilos na balança não define muita coisa. Exatamente, é verdade. Mas assim, o Cerro Plata é uma montanha que fica na região de Mendoza, na Argentina, né? E ela fica ali nos Andes. E a gente define o Cerro Plata e o Cordão del Plata, que é a região onde essa montanha está inserida, como uma região que é uma região escola para o montanhismo, para o andinismo, né? Vários andinistas famosos e tal, super experientes hoje, nasceram e se formaram escalando essas montanhas. Então, é uma região que tem várias opções. O Cerro Plata é o ponto mais alto, 5.950, mas tem várias outras montanhas que variam desde 3.000 metros até 5.950. Então, a gente tem muita opção, principalmente para fazer aclimatação, para ganhar experiência e principalmente para a galera que está começando ganhar confiança, né? Para fazer um cume um pouco mais difícil como o Cerro Plata. Então, a gente diz que é uma montanha escola. Agora, com relação a quem pode participar, qualquer pessoa que tenha um bom condicionamento físico, e quando eu falo bom condicionamento, não é ser atleta, né? É o cara ali que vai para academia 4 vezes por semana, o cara que corre, que pratica algum esporte e que tem um bom desempenho, né? Um cara que se sente bem fazendo atividade física. Ele pode participar. Um ponto que vai ser muita vantagem para ele é se ele já faz trekking, já faz trilhas no Brasil, né? Ele não precisa ter experiência em alta montanha, em altitude, em neve, em gelo, nada disso, não precisa. Mas é ideal que ele já faça trilhas no Brasil. Ah, que tipo de trilha? Bom, tem essas trilhas que são muito curtinhas, que a gente às vezes não conta muito. Mas se você já fez alguma travessia, se você acampa, se você gosta de escalar, né? Se você faz trilhas aí com mais de 3, 4, 5 horas de duração, ou corrida, cara, você vai mandar bem na expedição. É claro que, assim, é o que eu falo sempre, a gente não vende cume, né? Por exemplo, não é porque a pessoa pagou e vai participar de uma expedição, né, com uma empresa, como a Pure Mountain, eu guiando, que a pessoa vai ter o cume garantido. Não funciona dessa forma. A gente vende a tentativa. Eu faço o possível para que a pessoa chegue, né? A gente monta uma logística e para que a pessoa chegue, mas devido a condições que a gente não controla, como é o clima, né? Como é na corrida também, né? Na corrida de montanha. O clima, às vezes a pessoa pode ter algum desconforto, pode não se adaptar muito bem. Então, essas questões a gente não controla, né? A gente tenta minimizar, ter uma boa estratégia para que a gente chegue. Mas é isso, basicamente, todo mundo pode participar e todo mundo deveria participar. Que legal, é um grande sonho. Eu acho que, eu estava falando contigo aqui nos bastidores, né? A gente que é leigo em altas montanhas só conhece 2 montanhas por nome, Everest e Aconcagua, né? E existe uma escola aí por trás de altas montanhas e você nunca começa do topo, né? Você precisa ali fazer uma aclimatação. Eu queria saber de você, você falou sobre outras montanhas ali antes de chegar no 5.950. Quanto tempo eu preciso estar nessa escola para ir aclimatando, para ir subindo o nível? Quanto tempo dura essa expedição? Então, a nossa expedição para o Cerro Plata, ela dura 10, 11 dias. Pode durar até 12 dias, né? Depender das condições assim. Mas é nessa faixa, 10 a 12 dias. É necessário porque é exatamente o que você falou e o que a gente conversou. Precisa fazer uma aclimatação prévia, né? A gente está saindo do Brasil, por exemplo, eu saio do Rio de Janeiro a 0, né, de altitude, nível do mar. Por exemplo, você indo comigo, você estaria saindo aqui de São Paulo a 700, 800, alguma coisa assim de altitude. Então, a gente vai chegar em Mendoza, a gente vai ficar ali na cidade alguns dias para afinar a logística ali, deixar tudo pronto. Depois a gente sobe para um refúgio de montanha que está a 3.000 metros.
E a gente fica lá uns 4 dias, você imagina. Então, desse refúgio, a gente faz day trekkings, né? A gente sai e volta para o refúgio. Então, a gente vai dormir no refúgio, porém, a gente sobe até 4.000, 4.200 metros para o corpo ir aclimatando. Então, a gente faz... Só no refúgio, nessa aclimatação, a gente vai fazer 5 cumes diferentes. Olha que legal. Da hora. Então, é uma expedição bem dinâmica, sabe? E não são cumes difíceis. São cumes exatamente para a gente poder aclimatar. E a gente consegue ver os objetivos, né? Os próximos objetivos. Sempre desses cumes a gente vê as próximas montanhas. E isso é muito legal também. E aí, depois desses 4 dias, com uma aclimatação boa, funcionando bem, a galera se alimentando. A aclimatação também, para você entender, não é só você subir para altitudes superiores e depois voltar, né, e tal. É alimentação, é hidratação, é você estar bem, né? Bons pensamentos, psicologicamente bem. Tudo isso faz muita diferença, no final das contas. E aí, depois desses 4 dias, que é muito legal, assim, aí a gente começa o rock and roll, que é ir para os acampamentos, né? De altitudes, acampamentos superiores. Então, a gente sai desse refúgio a 3.000 metros, vai para o acampamento Salto, que está a 4.200. E aí, lá, a galera já tem um impacto maior. A gente já está ali meio que à mercê das intempéries, né? Do vento, do frio, da neve, porque a gente vai estar no acampamento, numa barraca. Não tem nenhuma estrutura, só a estrutura que a gente leva. Mas é muito legal, assim. Eu sempre tô lá próximo da galera e eu sou um cara... A galera às vezes me acha um pouco sério e tal, mas a verdade é que eu não sou, não, cara. Nas expedições eu gosto de curtir, eu gosto de fazer com que a galera se sinta bem, se divirta. Eu gosto de ver os sorrisos, entendeu? Então, a galera se diverte pra caramba. Até pra quebrar essa coisa, né? Da área remota, né? Assim, desse ambiente mais ríspido, né? Mais grosseiro. E aí, a gente aclimata até 5.000, 5.100 metros um dia. E aí, no próximo dia, a gente tem o famoso ataque ao cume, né? Que aí a gente pode sair de 4.200 ou de 4.600. Depende da estratégia montada. Mas aí a gente sai, por exemplo, de 4.200. A gente vai atacar o cume a 5.950. 6.000 metros, né? Só para definir. Ou seja, 1.800 metros de ataque. É um desnível considerável, né? Então, a gente vai sair ali por volta de 2 da manhã. Então, vai estar super frio. Aí eu já acordo mais cedo, preparo o café. Aí a gente começa a caminhada. Então, você vai caminhar por horas a fio ainda à noite. Depois a gente pega a parte do nascer do sol, que é num ponto bem estratégico. A gente tem uma visão incrível da montanha. Dá para ver o Aconcagua ao fundo. Dá para ver o Mercedário. Então, assim, é incrível. E aí, por volta de 7 horas depois, 8 horas depois, a gente vai estar chegando no cume do Cerro Plata. Assim, se tiver tudo bem, né? Se as condições estiverem favoráveis, a gente vai chegar no cume. E, assim, é super cansativo, sabe? Muita gente que foi falou, cara, isso foi a coisa mais desgastante que eu já fiz na minha vida. Mas eu imagino que seja igual a galera que faz, por exemplo, uma primeira maratona, né? Eu ouço isso porque eu tenho visto alguns... Eu tenho, né, prestado atenção um pouco mais sobre corrida e tal, e eu vi alguns podcasts, alguns vídeos, e a galera falando sobre isso. Então, realmente, vai ser. Se você não fez nada, uma montanha mais alta, ou um pouco mais difícil, ou qualquer coisa assim, com certeza vai ser a coisa mais desgastante que você já fez na sua vida. Só que, ao mesmo tempo, te dá um prazer enorme, cara. E aí você esquece do perrengue, esquece o quanto foi difícil, você quer fazer de novo. Isso é muito incrível, né? E depois que a gente chega no cume, aí é aquela diversão, né? Você descobre energia que você não tinha, que você achava que você não tinha, né? E aí a gente confraterniza lá no cume, fica lá algum tempo, tira foto, brinca e tal. E depois é a descida. E aí é aquele ponto que eu sempre falo, né? O cume é só metade do caminho. Não adianta também você gastar energia até o cume e depois você não poder descer. Então, o Ed Viestos que fala isso. Ir pro cume é opcional, descer é obrigatório. Então, você tem que ter energia para descer. Mas no Cerro Plata, isso é mais tranquilo e a gente consegue coordenar isso junto com os clientes e tal. E é muito legal. A galera pira muito, assim. É uma experiência muito diferenciada, muito bacana. Que legal. Eu tô aqui pensando, viu, Juliana? Você falou ali do início. Então, são poucos dias ali no ar-condicionado, com comida boa. Depois tem o perrengue da barraca, é isso? Depois tem o perrengue, exatamente, cara. Não, na barraca você vai ter ar-condicionado, não se preocupa com isso, não. bem condicionado. E, ó, não vão ser 16 graus, não, tá? Fica tranquilo. Fico imaginando. É que eu pensei no ar-condicionado lá na base, mas eu pensei no ar quente, né? Não Sim. Pensei no ar frio. No aquecedor ali, né? Pensei no aquecedor, não no ar frio, porque depois vai estar bem frio. Exatamente. Muito legal. E qual que é o custo
de uma expedição como essa? Então, o custo, Zulu, ele pode variar muito. Depende da abordagem que você quer ter. Então, eu vou te falar duas formas simples para você poder entender. Você pode ser um montanhista independente, onde você simplesmente compra seus equipamentos, vê o que você precisa, você aprendeu sobre montanha, você já tem alguma experiência, você pesquisou sobre a montanha e você quer ir lá sozinho ou com um amigo seu. Então, isso é relativamente barato, não é tão caro. Você vai ter um custo de deslocamento, né, passagem aérea, você vai ter um custo de algum equipamento que você precisa alugar, você vai ter o custo dos equipamentos que você precisou comprar, que é um pouco caro, né, equipamento de alta montanha é caro. E depois, na montanha em si, você não vai ter muitos custos. Você vai ter os custos, por exemplo, se você precisar alugar uma barraca, da alimentação no dia a dia, que você vai ter que comprar as comidas específicas, né, e tal, fogareiro, gás, essas coisas. Você faz a montanha lá no seu tempo e desce. Você vai gastar com transfer, alguma coisa assim. E é basicamente isso. Não é muito. Agora, quando a gente fala de uma expedição comercial, onde você vai, por exemplo, com a Pure Mountain, comigo, e eu vou te oferecer uma logística completa, dentro dessa logística a gente oferece tudo, desde que você chega à cidade de Mendoza. Então, você só precisa pegar um avião aqui em Guarulhos, pousar em Mendoza, lá a gente te recebe e toda a logística já está dentro, já está encaixado. Você só precisa se preocupar em escalar. Então, isso é uma grande vantagem também, para quem quer aprender, né? E aí a gente fala... a expedição em si, ela custa $2.000, né? A gente sempre trabalha em dólar, mas ficaria aí alguma coisa em torno de R$10.000, mais alguns custos extras que você vai ter naturalmente. Eu diria que R$15.000 você faz essa expedição tranquilo, sem maiores problemas. Então, assim, não é barato, né? São expedições que são caras. Isso a gente está falando de Cerro Plata, que é uma montanha mais acessível, mais tranquila, com uma altitude que já é alta, mas não é tão extrema, e tem esse valor, tem esse custo, né? Tem esse investimento. Se a gente for falar de montanhas maiores, por exemplo, um Aconcagua, hoje a expedição Aconcagua que eu ofereço, ela tem muitas coisas incluídas e tal, é uma expedição que tem uma logística muito afinada, muito bacana e tal. A gente fala de $6.000. Então aí a gente já está falando de alguma coisa em torno de R$30.000. E num gasto total, eu diria alguma coisa de em torno de R$40.000, sabe? Uau! Eu, como um bom perguntador, não posso fugir de fazer as perguntas que são necessárias, né? Sim. A gente sempre pensa nas modalidades, principalmente na corrida de montanha, e pensa em popularizar, em democratizar. A gente sabe que tudo tem um preço e um valor a ser investido, mas a alta montanha não é para qualquer um, não é, Juliano? Diante dos valores que é necessário investir. Realmente, tem esse fator financeiro que é bem limitante, por mais que a gente queira, né, popularizar exatamente como você falou, trazer isso para o público em geral, tem esse fator que é bem limitante. A gente falando a nível Brasil, né, ou seja, qual a porcentagem da população que poderia pagar uma experiência dessa, uma viagem dessa, em, sei lá, gastando R$20.000, R$25.000, ou 15 que seja, ou 40. Então tem esse fator limitante. Porém, se você não quer pagar isso e acha que, né, é uma coisa que você quer fazer e acha que você pode se dar bem fazendo isso, você tem formas de aprender e de se tornar um montanhista independente, sabe? Mas aumenta muito o risco. Não necessariamente. A diferença é o salto que ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Quando você está numa expedição comercial, você pode abusar um pouco mais. Você pode, por exemplo, faz uma primeira expedição, na segunda, se foi tudo bem, você já pode decidir por Aconcagua, por exemplo. Coisa que eu não indicaria para um cara que é independente, entende? Eu diria que ele precisaria ganhar um pouco mais de bagagem. Até porque os problemas que ele pode ter são muito maiores do que quem está numa expedição comercial, com uma assessoria. É a mesma coisa do cara correr em grupo, aqui em São Paulo, na cidade, e o cara simplesmente decidir que agora ele quer correr em trilha, e ele vai lá para Mantiqueira, para Serra Fina, sozinho, correr. Então, lá podem acontecer coisas, né? Riscos que são muito maiores do que se ele tivesse, por exemplo, aqui em São Paulo. E esse é o ponto. Mas, assim, a experiência, você ganhar quilometragem, você ir para a montanha, aprender, você se conectar com as pessoas,
Isso vai te dar muita bagagem. Então, todo mundo pode fazer isso se quiser, sabe? Ninguém precisa ficar preso às expedições comerciais. É um mercado, eu trabalho com isso, mas eu não posso eu não posso me limitar e não falar que não pode. Sim, as pessoas podem, inclusive, e eu acho que todo mundo tem que, de alguma forma, se tornar autônomo na montanha. Mesmo que você esteja com uma expedição comercial, é ideal que você adquira conhecimento, que você tenha autonomia, sabe? Esse é um ponto. Tô aqui pensando e a gente, quando escuta o noticiário de várias situações, de algumas tragédias, a gente percebe que aquelas pessoas, ou elas estavam mal equipadas, né? Ou não tinha experiência para estar ali, principalmente quando aparece na TV. Eu lembro quando a Serra Fina apareceu lá no Globo Repórter, numa sexta-feira. Sim. Na semana seguinte tinha um monte de gente falando que ia para a Serra Fina, porque o lugar é maravilhoso, o lugar é lindo, né? E a imagem na TV fica demais. E aí, quando você não decide investir por uma expedição, por uma empresa, por um guia local, e você tenta fazer isso de forma aleatória, sem conhecimento, pode dar ruína. Exatamente, cara. Eu acho que a galera mais jovem também tem essa pegada de querer se experimentar, né? De querer explorar, de querer ser meio que aventureiro, né? E eu não posso ser hipócrita de falar que eu também já fiz isso, né? Eu já fui esse aventureiro. E, bom, eu sempre fui tentei ser um cara também um pouco consciente, né? Então eu nunca tive problema. Mas o que a gente vê mais é a galera tendo problema, né? Então, assim, eu mesmo na montanha já ajudei muita gente que estava tendo problema. Então, essa popularização das montanhas e das atividades outdoor é bom, é muito bom que isso aconteça. A gente precisa que isso se popularize, que isso faça parte da cultura do brasileiro. É incrível isso, porque em outros países a gente vê isso acontecendo e é super legal você ver crianças na trilha, idosos na trilha, sabe? Porém, tem um processo inicial dessa popularização que é a galera que vai assim meio que na loucura, né? Então, o que a gente precisa é educar essa galera, né? De alguma forma, educar, ajudar. Eu, como guia, tenho esse papel de educador também. Tanto nas expedições de quem participa comigo, né? Eu tenho que ensinar ali, né, as boas práticas, o Live No Trace, para que essa galera sejam montanhistas mais conscientes e também para que eu encontro pelo caminho, e até nas minhas falas, né? É importante isso. E tem muita gente que busca, às vezes, não para fazer expedição. Tem gente que vem conectar com a gente através do Instagram, das redes sociais, né? E pergunta coisas e tem interesse e tal. E eu acho que a gente deve ser solícito, né, cara? E deve passar informação e ajudar o quanto puder. Eu acho que isso faz diferença para o mercado em geral, né? Para a cultura do montanhismo ser difundido de uma forma consciente, porque é o que precisa. Não tem jeito, isso nunca vai acabar. Esses aventureiros de plantão, eles sempre vão estar se experimentando em algum lugar e tal. E a cada nova geração, isso continua acontecendo. Então, esses acidentes e essas loucuras, isso sempre vai acontecer. Só que a gente já foi assim também, né? Então, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para poder lidar com isso. Até porque a gente estava conversando ali antes de começar aqui a nossa gravação, e aí você falou que gosta de guiar com, no máximo, ali 2 clientes, né? E hoje em dia tem muita situação que a pessoa ela vai como o seu cliente e na expedição seguinte ela já acha que pode ser, né, uma empresa de expedição e ela fala assim, por que eu vou levar só 2 pessoas comigo? Eu posso levar 4, 5, né? Eu consigo, então você cobra $2.000, eu vou cobrar $1.000 e levo 5 pessoas comigo. Entendeu? Estou com a logística montada, está tudo pronto e eu dou conta. E aí aquele lance de não prometer o cume, né, de estar no contrato que o cume não é obrigatório, é opcional conforme as condições do tempo Sim. ou as suas condições físicas e mentais. Isso pode acontecer, não pode, Juliano? Isso pode ser um problema, né? Exatamente, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Assim, as expedições, eu acho que quanto menores, elas ficam mais dinâmicas, você se conecta mais com as pessoas. Eu acho que isso é fator importante numa expedição de alta montanha. Se todo mundo ali é montanhista experimentado, é mais tranquilo de você lidar. Mas se não é, essas pessoas vão passar por algumas transformações durante as expedições. Elas vão se expor a coisas e sentimentos
prazeres e medos que muitas vezes ela não chegou nem perto durante a vida, né? Então, é importante, cara, que você tenha essa sensibilidade. Imagina, eu como guia fazer isso num grupo de 10 pessoas. Você acha que eu consigo dar atenção de verdade para 10 pessoas? Assim, não dá. Não funciona dessa forma. Tem empresas que fazem e tal. Eu não acho isso muito legal, não funciona para mim, sabe? Até pro meu estilo. Então, quando eu já fiz várias expedições privadas, assim, guiando uma pessoa, guiando duas. Cara, é muito legal, sabe? Você passa por coisas ali, a pessoa... Aquele cliente que está ali, ele fica meio cúmplice de tudo que você está fazendo ali, você é cúmplice da pessoa. Então, realmente, rola uma transformação, rola uma conexão legal. E sem falar que a pessoa aprende muito mais, né? Esses grupos maiores, tem a questão também, a gente falou, essa questão da alta montanha, da altitude, né? De você ter algum problema e poder passar mal, né? Imagina, num grupo grande... Se você tem algum problema ou se outra pessoa tem um problema, pode acontecer do grupo inteiro ter que retornar porque uma pessoa passou mal num grupo de 5, 6 pessoas. Quando, na verdade, deveria ter um guia para cada 2 ali, para cada 3 clientes, né? Essa é uma relação que funciona bem. Então, quando passa disso, e aí eu não sei exatamente por quê, porque o guia, às vezes, como você falou, né, já tem uma logística montada e tem mais gente, ele vai agregando, vai agregando, vai agregando. A experiência não é boa, a expedição não é tão dinâmica quanto deveria ser e a chance de ter problema é muito grande, cara. Porque o guia bom é quando dá merda, quando dá problema. Porque quando o sol tá amarelo e o céu tá azul e o vento tá gostoso, é mole. Mas e quando o bicho pega, né? E quando você não tem visão, tem um whiteout, ou então quando as condições são severas, quando o cliente tem algum problema. É aí que você mostra o seu valor, entendeu? Então, fazer isso com 1, 2 pessoas é uma coisa, fazer isso com 5, com 6... Aí você tem que começar a exigir do cliente certas coisas que ele não está preparado e que ele nem se colocou para isso, né? Que é exigir que ele faça, por exemplo, um resgate ou que tenha habilidades até de guiar, né? Cara, isso é complicado. Você falou sobre subir montanha e a maioria das pessoas, acredito que aí quase 100%, sempre pensa na ascensão, na subida. Mas me parece que os maiores acontecimentos é descendo. E as pessoas parece que esquecem da descida. A descida é tão importante quanto a subida, né, Juliano? Eu diria até que é mais importante. Porque a subida, ela pode não acontecer. Você simplesmente aborta a subida e você volta para o campo base em segurança, você volta para sua casa. Beleza. Você fez a subida. Cara, você chegou no cume, a descida ela tem que acontecer. É obrigatório. Senão você morre. Então, a descida é mais importante, sem dúvida. O mais importante da expedição não é fazer o cume, é você voltar para casa. O cume é você voltar para casa. Entende? Sim. Porque, tudo bem, né? Tem esportistas de alta performance, escaladores lendários e tal, que morreram na montanha. Só que, cara, nem eles foram para a montanha para morrer. O pensamento deles não era esse. Algo aconteceu e tudo bem, teve essa fatalidade. Mas o pensamento deles sempre é voltar, sabe? Então, você atingiu o cume, foi ótimo, beleza, legal. Você tem que voltar. Então, você tem que dosar essa energia. A galera que está começando não tem muito essa experiência. Então, a galera dá tudo na subida e muita gente volta na descida mal, assim, sabe? Isso também é um problema, isso a gente vê acontecendo. E até a nível de performance, né? Muitos escaladores aí famosos, né? Montanhistas lendários morreram por causa disso. Subiram e na descida os caras já não tinham força. Então acontecia alguma coisa que eles, por exemplo, tinham que passar uma noite na montanha, acabavam morrendo por ter gastado toda essa energia. Então, a gente passa por uma jornada até o cume, que também é importante, né? É super importante o quanto você se transforma até chegar no cume. Aí você chega no cume, você vê aquela imensidão, e em vez de você se sentir grande, você se sente pequeno, porque é isso que você sente, né? A não ser um cara meio narcisista, assim, tal, vai se sentir gigante, né, perante o mundo. Você se sente pequeno e você sente que você é uma areiazinha ali, um grãozinho, né, no meio daquilo tudo. E, bom, a partir dali você começa a descer.
E aí você vê que o cume não era o objetivo principal. Então até isso vai mudando durante a expedição, sabe? E aí, cara, você quer chegar no campo base em segurança. E aí você vai descendo e tal. E se você consegue fazer essa dosagem de energia, né? Você chega bem. E aí a expedição é realmente um sucesso, sabe? E aí depois você chegou no campo base, cara, você quer ir pro hotel. Olha só como é que a coisa vai mudando de figura. A expedição ainda não acabou, você quer ir pro hotel, bicho. Aí você chega no hotel, beleza, aí você liga pra sua esposa, liga pros filhos e tal, ou sei lá, liga pra namorada, pra mãe, pro pai, não importa. Ou não liga pra ninguém, às vezes não liga pra ninguém. E você quer voltar pra casa. Entende? Ou quer ir pra outra montanha. Mas assim, a descida é o ponto, cara. Você tem que descer, é obrigatório. Subir é opcional, realmente é opcional. Nem todo mundo sobe, mas todo mundo deveria descer, né? Eu estou aqui fazendo uma viagem enquanto você está falando e tentando encontrar qual que é o ponto mais prazeroso da expedição. E talvez eu fiz uma viagem, imagino que seja no hotel tomando um banho depois de tudo isso, né? Cara, assim, não sei se é o mais prazeroso, mas é um dos mais. É uma das coisas mais desejadas. Você deseja muito cume. E aí você atinge. Bom, o ser humano, né, psicologicamente, ele tem o desejo pelo que falta, né? Então, você ainda não fez cume naquela montanha, você ainda não chegou, você quer aquele cume, você quer chegar lá. A partir do momento que você chega, beleza, foi legal a experiência, mas agora você já quer o quê? Você já quer descer, você quer ter a segurança de estar no campo base, de comer uma comida quentinha, é o desejo. E aí você chega e tal, e o desejo é você estar na cidade, né? Tá no seu hotel e tomar um banho quente, cara, tirar aquela sujeira, né, de 10 dias de expedição. Assim, sujeira que eu digo porque a gente não toma banho, né? Muitos dias a gente fica sem banho no acampamento e tal. Então, isso é um ponto. Realmente, uma das partes mais prazerosas é quando você chega no hotel e você pode tomar um banho quente, tranquilo, sabe? Você sente água caindo pelo corpo. E, Zulu, isso é muito legal. Porque nas expedições de alta montanha, a gente fica tão isolado e a gente não tem acesso, a gente fica tão privado das coisas tão básicas que quando você chega no hotel, você toma um banho quente, cara, aquilo é um orgasmo. Quando você deita numa cama, um colchão, você se cobre ali com edredom, sabe? Cara, aquilo é muito bom. É muito bom. Então são coisas simples que você faz no seu dia a dia que você nem dá valor, você nem presta atenção nisso, né? E quando você sai da montanha, aquilo tem muito valor. É incrível. É bem interessante imaginar isso, né? Que a gente tem o desejo de fazer o cume, de chegar lá, mas no real, a realidade nua e crua, a gente deseja depois um banho e uma cama quente e ali talvez a satisfação de estar vivo e poder contar a história, né? Como é interessante o ser humano, né? E essa é uma outra parte que é muito prazerosa da expedição, que é quando você conta ela, quando você fala sobre ela. Contar as histórias de montanha, né, é incrível, cara. Assim, dificilmente você vê alguém triste contando história de montanha. Por mais difícil que tenha sido, por mais problemas que você tenha tido, a sensação de você contar depois o que você passou e como você resolveu. E até se você não fez cume e tal, é muito legal, cara. Eu gosto de falar sobre as histórias, eu sempre conto e sempre vou trazendo. Durante as expedições eu vou contando, vou ilustrando, e no hotel, e depois. E sempre que eu paro com a galera, assim, quem gosta de ouvir, eu não me furto, não. Eu conto mesmo, vou falando, e é um prazer. E sempre é um prazer contar as histórias de montanha. Então, a gente fala muito que a pessoa ela vive a expedição em vários momentos. Você vive na preparação, porque você fica ansioso, você arruma a mala. Eu acho que eu posso... Pode. Você desculpa, tá? Não, fica tranquilo. Eu não lido muito bem com o celular, então às vezes acontecem coisas tranquilo. Aqui tem sinal, nós estamos na montanha. Exatamente. Esse é o ponto. Então, a gente vive a expedição várias vezes. A galera vive quando está se preparando, porque você vai lá, compra o casaco e tal, aí você veste, você se coloca ali, você olha no espelho, e você pensa no que você vai comer, você pensa nos equipamentos que precisa, aí você arruma a mala com um mês de antecedência, aí você fica na expectativa e tal. Beleza. Aí você vai para a expedição. Aí você começa a expedição, você começa a viver aquilo. Aí realmente você está vivendo, né? Depois, quando a expedição termina, cara, tem uma terceira expedição que você vive, que é quando você conta ela.
Então, é a preparação, a expedição em si, e depois você contando. É o pós-expedição, né? Esse pós-expedição, ele nunca termina. Essa é a verdade, porque as histórias você vai contando e você vai se lembrando. Às vezes você tá de bobeira em casa, você se lembra de coisas e você fica rindo, você acha engraçado. E é legal, é muito legal isso. Já teve cliente seu que ficou frustrado ali, acredito, nós tivemos aqui no episódio 56 o Pedro Hawk, e ele teve numa alta montanha para escalar 8K e faltou 100 metros para o cume. E aí eu sou leigo, totalmente leigo no assunto, eu falei, mas essa montanha conta no currículo, né? Ele falou, não conta, eu não fiz o cume, não conta. Já teve algum cliente seu que por 50, 100 metros deixou de fazer o cume por uma questão de segurança e o cara questionou você, a pessoa te questionou por isso? Não. Esse questionamento assim, não. O que acontece é que eu jogo muito limpo com a galera e eu gosto da verdade, né? Por exemplo, aquele negócio pra mim que as pessoas falam que o guia fala, falta só 15 minutos. Eu falo, falta 2 horas, eu falo que falta 3. Tá difícil, eu falo que vai ser até mais difícil. Então, assim, eu jogo muito com a verdade, né? E eu sou muito franco, às vezes até um pouco demais, sou muito direto, muito prático também. Eu acho que isso, no final das contas, é bom. Então, normalmente, a galera já tá avisada do que pode acontecer. Já tem essa consciência, entende? E durante a expedição a gente vai atualizando ali o que está acontecendo, condição climática e etc. Então, nunca aconteceu. A gente já deixou de fazer cume? Já deixamos de fazer cume, obviamente. Isso vai acontecer de tempos em tempos. Porém, eu preparo, durante a expedição, eu preparo a galera, eu preparo psicologicamente a galera para que não tenha essa frustração exagerada. Frustração você vai ter, é normal, né? Eu tenho também, se por acaso eu não conseguir. Só que você tem que saber lidar com isso. E a ponto de você questionar o guia e tal, nunca chegou a acontecer isso. Eu já tive problema com alguns clientes, mas por uma visão deturpada que eles tinham ali do que era o montanhismo, ou que o montanhismo é uma competição com o outro, né? Ou que é para você, sei lá, postar foto na rede social e tal. Então, às vezes, uma questão de vaidade, de ego, né? Mas isso a gente consegue ajustar. Agora, você falou que o Pedro comentou dessa montanha, né? Deve ter sido Gasherbrum. Isso. Lá no Paquistão, fica ali próximo do K2, do Broad Peak e tal. E, cara, contar no currículo, conta. Conta. Não dá pra dizer que não conta. Não dá pra contar que ele fez cume. Essa é a diferença. O cara foi lá, viveu uma experiência incrível. Imagina, eles foram de forma autônoma. Foi ele e o Ricardo Rui, se eu não me engano. Isso. Viveram uma experiência incrível, uma experiência de imersão, sem Sherpa, todo autônomo, sabe? Então conta e muito. Isso pode não contar quando você apresenta um currículo aqui, ó, eu fiz tais cumes. Tá, tudo bem, só que aquilo é superficial, aquilo não diz quem você é. Sacou? O que diz quem você é são as experiências que você viveu. E isso foi uma experiência, concorda? Então, eu percebo muito mais da galera, a galera, ela fica agradecida por ter vivido aquilo, do que ficar reclamando porque não atingiu o cume. Entendeu? Então, isso também é uma coisa que a gente vai preparando a cabeça da galera durante a expedição, sabe? Pra não ficar se frustrando. Porque, cara, a vida é assim, né? A montanha, a gente faz analogia com a vida o tempo inteiro. Você não vai conseguir atingir tudo que você quer. E se você for se frustrar e for questionar as pessoas sempre, a coisa não funciona. Às vezes você só tem que aceitar. Tentar encontrar os erros e melhorar, né? A partir disso. Legal. Eu estou aqui querendo saber agora, você tem alguma história para contar para a gente de superação de algum cliente que passou uma situação na vida pessoal e aí resolveu escalar uma montanha e essa montanha virou a chavinha ali na parte física e mental? Você tem alguma história para a gente? Então, eu tenho algumas assim, né? Por exemplo, eu tive uma cliente que foi comigo pro Cerro Plata, cara. E essa história é engraçada porque eu nem conhecia ela e eu tava guiando um grupo na Patagônia, na volta do Emu, que é um trekking e tal. E essa cliente entrou em contato comigo e ela queria fazer a expedição Cerro Plata. E por sorte eu tinha, 10 dias sobrando entre uma expedição e outra e ela queria exatamente aquelas datas. Só que isso ia acontecer uma semana depois. Ou seja, ia acontecer no final dessa trilha que eu tava guiando, né? E essa trilha eu não tinha celular, quer dizer, não tinha sinal, não tinha nada. E aí eu falei pra ela, dá pra gente fazer e tal, mas eu tô indo pra montanha agora, quando eu voltar,
né? Se tiver tudo ok, eu vou te passar aqui tudo que você precisa resolver. Se tiver tudo resolvido, quando eu sair da montanha aqui, eu pego um avião, vou para Mendoza e a gente faz a expedição. E foi engraçado porque eu nem conhecia ela e não dava tempo de eu conhecer. Eu só aceitei, sabe? E aí eu ia conhecer ela lá quando eu chegasse. Quando eu saí da montanha, tava tudo certo já, né? Tava tudo resolvido. Eu falei, é isso. Eu já comprei minha passagem ali na hora, voei no mesmo dia. Quando foi no outro dia de manhã, encontrei ela. A gente saiu para tomar um café. Aí a gente conversou e tal. Bacana. E ela tinha alguma experiência aqui no Brasil, mas não tinha muita experiência. Mas tinha essa coisa de fazer a montanha, de fazer o Cerro Plata. Foi inclusive pro Cerro Plata. E beleza. A partir disso, a gente foi se conhecendo ali um pouco mais. E por quê? Para você entender, Zulu, por que eu aceitei fazer isso, sem nem conhecer a pessoa? Porque era só uma pessoa, entende? Uhum. Num grupo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, mas como era só ela, e na conversa a gente teve uma troca genuína, eu falei, legal, eu vou arriscar, vamos ver como vai ser, né? Vamos deixar também um pouquinho de espaço pro desconhecido, né? E aí foi o que aconteceu. Bom, aí eu montei a logística, a gente arrumou, conseguiu e preparou tudo que precisava. A gente foi para a montanha, a gente foi lá para o refúgio e tal, e a gente começou a fazer a aclimatação, cara, e ela passou muito mal durante a aclimatação. Ela passou muito mal. A gente, no primeiro dia, já não conseguiu fazer lá os cumes que deveriam ser feitos. Eram cumes ali de 3.800 metros e tal, então foi bem difícil, ela estava bem cansada. Tudo bem, natural, assim, né? Nesses primeiros dias de aclimatação. Aí depois a gente foi fazer o Adolfo Cali Stepanek, que são 2 montanhas que a gente faz num dia, de 4.200 metros. E, bom, saindo de 3.000 metros, 1.200 metros de desnível e tal. E ela passou mal, assim, ela chegou nos 4.000, quase não chegou nos 4.000 metros, estava passando mal, com muito sono. Inclusive, teve uma hora que a gente estava lá de boa, eu falei para ela, ó, dorme aqui na pedra um pouco, descansa aí uns 15 minutos e tal, pode dormir se você quiser, eu vou ficar aqui de boa, daqui a pouco eu te acordo e a gente desce. Aí ela acabou dormindo lá, dormiu assim, sei lá, 20 minutos, meia hora, sabe? E beleza. Aí depois ela acordou, ela até queria ir pro cume, né, tentar chegar no cume. Eu falei, não, já tá um pouco tarde, não faz sentido, a gente já chegou aqui e tal, vamos descer e guardar energia. E aí beleza. A gente desceu pro refúgio. No dia seguinte, a gente já tinha que subir pros acampamentos superiores, né? E aí, cara, foi uma subida que eu fiz com 50 quilos na mochila. Caramba. Eu tenho até uma foto que eu tirei assim, a mochila. Eu tenho uma mochila de 90 litros, mais uma mochila de 32 litros acoplada. E ainda tem coisa para fora. Então eu tinha 132, 135 litros, mais uns 140 litros. Em quilos tinha uns 50 quilos de peso total. E ela também subiu com peso considerável, que eu até achei que ela não conseguiria, mas ela mostrou muita força e subiu com 20 quilos, assim, 22 quilos, se eu não me engano. E eu achei muito legal da parte dela, né? Eu estava preparado para ajudar ela se ela precisasse, entende? Por isso eu também permiti. E ela estava querendo, de alguma forma, se provar. Ela precisava fazer aquilo, para ela mesma, né? Eu falei, legal, vamos lá. E aí a gente foi subindo, a subida foi boa, bacana, a gente estava bem conectado. Chegando no acampamento, cara, começou uma nevasca, assim, um pouco antes de chegar, uns 50 metros. Então eu tive que subir correndo, coloquei a mochila lá em cima e a neve caindo, voltei para ajudar ela. Ela não queria que eu levasse a mochila dela, né, para agilizar, né. Aí eu meio que gritei para ela e falei assim, não tem isso, agora não é hora de você dizer o que tem que ser feito. Eu que sei o que tem que ser feito. Eu peguei a mochila dela, levei lá pro acampamento, ela veio em seguida. A gente já começou a montar a barraca, tal. E ela me ajudou a montar a barraca, assim, super proativa, sabe? Porque ela poderia ficar de boa ali sentada, né? E deixar eu montar. Não, ela veio e tal, a gente montou rapidão, ela pulou pra dentro. E eu comecei a aquecer água, aí já fiz ali um café pra gente, fiz uma comida ali quentinha e tal. E aí depois, a gente subiu pro acampamento mais alto, 4.600 metros, que é o acampamento La Hoyada. E a partir dali, cara, a previsão do tempo começou a se deteriorar. A gente não tinha mais janela dentro do que estava previsto a expedição dela. Lembrando que eu tinha uma expedição logo em sequência, né? E o voo de volta dela já estava marcado também. E aí eu falei com ela, poxa, cara, a gente vai ter alguma dificuldade com relação ao clima. Só que a gente tem uma janela nesse dia aqui, que é o dia anterior ao seu voo. O voo dela eu acho que era 6 da manhã, 7 da manhã, alguma coisa assim. E a gente teria que fazer cume no dia anterior. Ou seja, por volta de meio-dia, 2 da tarde, a gente estaria no cume da montanha. Então a gente teria que descer tudo, você imagina. E aí ela falou, cara, eu quero tentar. Eu falei, então beleza.
Bom, a partir dali a gente teve uma dinâmica ali e tal. A gente conseguiu fazer mais um dia de aclimatação, até que chegou o dia de ataque ao cume. Só que como ela ainda estava um pouco mal, eu ofereci para ela a possibilidade de a gente ir para uma outra montanha um pouco mais fácil, que é o Vagecitos, que tem 5.450. E ela odiou a ideia. Ela queria fazer o Cerro Plata de 5.950, né? Só que, dadas as condições, né, do clima e como ela estava fisicamente também, era uma boa opção. Só que eu deixei em aberto e falei para ela, ó, seguinte, quando a gente fizer o ataque ao cume, que a gente estiver chegando próximo da bifurcação, que vai para uma montanha ou para outra, lá eu vou conversar com você e a gente vai decidir lá em cima. E ela já tinha meio que aceitado que não ia rolar a montanha mais alta, né, o Cerro Plata. Só que eu tava meio fazendo a surpresa, sacou? Para motivar ela. E aí, cara, a gente foi e saiu pro ataque ao cume. Ela tava até mais lenta do que deveria e tal, a gente tava demorando bastante. Quando chegou nessa bifurcação, eu nem olhei para ela, nem falei nada com ela, nem questionei. Eu peguei e fui pro Cerro Plata. E aí, ela já tava caminhando para outra. De repente, ela olhou assim, me viu indo pro Cerro Plata e ela, tipo, deu um pulo de alegria, sacou? E falou, pô, é isso, então vamos, né? E aí, dali a gente foi. Então, foi uma injeção de ânimo nela. A partir dali, a gente continuou. Faltava mais umas 5, 6 horas ainda para chegar no cume. E aí, já próximo do cume, faltando uns 200 metros, ela começou a ter muita dificuldade. A altitude começou a afetar ela um pouco, que ela começou a ficar muito risonha e rir pra caramba e falar umas besteiras assim, sabe? E aí eu comecei a pilhar ela e tal para dar uma motivada também, mas sempre prestando atenção ali em qualquer problema que ela pudesse ter, né? E a gente foi subindo, teve uma hora que ela tava super cansada. Engraçado que eu até fiz um vídeo disso e eu tenho esse vídeo, é um dos meus preferidos na montanha. Que eu sou da psicologia contrária, sabe? Psicologia reversa. Então, assim, eu não passo mão na cabeça, eu não faço carinho, eu brigo com você, entendeu? E sou muito criticado por isso, inclusive. E odiado também. Tá, já tem muita gente fazendo a psicologia positiva, né? Pois é, exatamente. A gente tem que se diferenciar de alguma forma, né? Os meus clientes não esquecem de mim, esse é um ponto, né? Cara, e aí ela super cansada, meio que querendo desistir assim, sabe? Andando muito lentamente. E eu comecei a falar, cara, você tem que subir, porra, não sei o quê. Comecei a fazer umas bolas de neve, comecei a tacar neve nela. Você tem que subir, porque senão eu vou te tacar neve e tal, não sei o quê. Eu sei que eu dei umas 2, 3... acertei ela, né, com a bola de neve e ela começou a me xingar, sabe? E não sei o que, seu palhaço, não sei o que, você tá me jogando neve e tal, não sei o que, cara. Só que isso foi uma dinâmica ali rapidinha que, no estalo, a gente já tava a 20 metros do cume, assim, foi rápido. E aí, quando ela percebeu, eu falava, ó, o cume é ali, cara, a gente tá chegando. Aí eu já colei do lado dela aqui pra gente chegar junto no cume e a gente chegou. Quando a gente chegou no cume, bicho, ela pirou, assim, ela ficou super feliz. E a gente ficou no cume um bom tempo. A gente chegou 2 da tarde no cume, já era um horário mais tarde, só que o clima estava muito incrível. Foi uma super escolha, assim, super acertada a gente ir nesse dia. Só que aí eu já estava pensando em tudo, porque a gente chegou 2 da tarde. A gente saiu, não sei, 2 da manhã. A gente teria que voltar tudo e ela teria que pegar o voo dela. E eu tinha uma expedição para começar também. Então eu já estava pensando na descida, né? Desde o começo. E ela ainda não tinha nem se dado conta disso. E aí a gente ficou, 1 hora no cume para ela poder descansar e tudo mais. Aí ela cortou lá um pedacinho do cabelo, assim, e tal, que ela tinha uns negocinhos lá, ela deixou no cume e tal. Uma coisinha dela lá, assim. E eu fiquei super feliz, né? Me emocionou, porque ela conseguiu, né, cara? Diante de todas as dificuldades, ela conseguiu. E ela também ficou super feliz, aí cantou, dançou, fiz vídeo dela, aquela coisa. E aí eu fui lá e falei, cara, agora tá na hora de descer. Vamos descer, a descida vai ser longa. Pô, e foi super longa. Então a gente saiu do cume, a gente foi descendo, passou pelo acampamento, a gente parou um pouquinho para comer alguma coisa, tomar uma água. Eu desmontei todo o acampamento. E lembrando que eu subi super pesado, né? Então, por mais que a gente tenha consumido a comida e tal, eu desci ainda com uns 35 quilos, sabe? E depois de ter feito cume, né? E ela também, tava com a mochila e tal. E aí a gente desceu até o refúgio. A gente foi chegar no refúgio, tipo, se eu não me engano, 1, 2 da manhã. Ou seja, 2 da manhã a gente tinha saído pro ataque ao cume. 24 horas. Já era 24 horas de atividade. E aí a gente conseguiu chegar no refúgio, lá a gente conseguiu pegar um carro, a gente foi chegar na cidade 4h30, 5 da manhã, o voo dela era 6, 7 horas da manhã. Então ela foi direto do refúgio, foi pro aeroporto, pegou o avião e foi para casa, cara. Nossa. Assim, foi uma loucura, sabe? A coisa toda encaixou muito perfeito. E era o único jeito de fazer dar certo.
porque a expedição já tinha acabado, para falar a verdade. Eu poderia simplesmente ter falado, não deu e tal, e tchau. Mas, sabe, por estar só ela, foi mais fácil manejar isso, entendeu? E, cara, durante toda a expedição eu vi uma transformação muito grande nela, né? A gente sempre foi conversando muito durante toda a expedição, até porque estava só a gente. Então, os pensamentos dela foram mudando, sabe, tal. E depois ela já queria fazer outras montanhas, né? Já começou a ter algumas metas aí também com relação a condicionamento, a esporte, etc. E até algum tempo depois ela me mandou um texto bacana falando, né? Reclamou pra caramba que eu brigo muito, mas no final das contas me agradeceu também. E até, cara, o pai dela, um tempo depois, me ligou, assim, 1 semana, 2 semanas depois, me ligou, me agradecendo. Pô, eu achei isso incrível, né, cara? O pai dela me ligou, sabe? E agradeceu, pô, minha filha queria fazer, te procurou, você conseguiu atender, ela chegou no cume, ela tá aqui super feliz, ela tá no estado de alegria aqui, que é impagável, isso não tem valor, isso não tem preço, né? Valor tem muito, não tem preço, né? Então, pô, queria te agradecer. E aí, pra mim, cara, eu fiquei super feliz. E esse é um case, assim, foi uma expedição que eu guardo com muito carinho, sabe? Eu já tive várias outras, mas essa, pela forma como aconteceu, pô, eu guardo com muito carinho. Legal, que história sensacional. Eu tô aqui pensando, esse é um caso específico de você ficar 24 horas ou mais direto ali em atividade. Mas se não fosse esse caso específico, vocês voltariam para a base, para o campo base, e dormiriam no campo base. Daria então uma média de 14, 16 horas? Exatamente. É mais ou menos nessa faixa, né? Nessas montanhas tipo Cerro Plata, Aconcagua, Mercedário, a gente faz o ataque ao cume, que vai levar algo em torno de 7 a 10 horas, dependendo do montanhista, né? Pode levar um pouco mais, mas é difícil que leve um pouco mais. Então, de 7 a 10 horas, você normalmente vai levar aí mais 4, 5 ou até 6 horas para retornar, não ao acampamento base, mas ao acampamento alto, o último acampamento que você saiu, né? Então é isso. Normalmente, 15 horas de atividade no ataque ao cume. Dadas as condições, às vezes se estiver nevando muito, o terreno está com muita neve, você tem que abrir neve e tal, tem que abrir a rota, pode levar um pouco mais. Só que aí você diminui a velocidade também, né? No final das contas, o desgaste acaba sendo um pouco parecido, um pouco mais por essa coisa de você ter que abrir a rota. Mas é em torno de 15 horas. Normalmente, em preparação, o que eu falo para a galera é isso. Você tem que se preparar para um ataque, para uma atividade de 15 horas. Então, você tem que treinar alguma coisa parecida, né? Ou seja, não adianta ficar treinando só trilha de 1 hora também. Você tem que sair e fazer uma travessia, sabe? Fazer uma serra fina, como a gente comentou. Marins da Guaré, uma Petroterê. Tem que fazer esse tipo de atividade para você já ter conhecimento de como seu corpo vai se comportar, né? Facilita. Legal. Outra coisa que eu quero saber, qual que é a maior exigência, física ou mental, durante uma jornada como essa? Então, os dois têm uma exigência muito grande física e mental. Só que o ponto não é nem qual que você vai ser mais exigido, é qual que a gente dá mais atenção. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente sempre dá atenção para a parte física da coisa. Exatamente. Sempre acha que o físico é que vai resolver. E não é assim que funciona. Tem uma exigência mental, psicológica, que é muito grande. A gente vê acontecer quase sempre, por exemplo, a Aconcagua é uma montanha que isso acontece muito. A gente vê gente muito preparada fisicamente, corredores de ultramaratona, maratonista, galera que faz Ironman, e chega lá tem problema, porque às vezes não conseguiu se adaptar ao frio, não conseguiu se adaptar àquele desconforto, porque é um desconforto diferente. Tudo bem, eu estou acostumado a desconforto porque eu faço Ironman, porque eu faço triatlon, porque eu faço maratona, ultramaratona, mas é diferente, porque o desconforto ele não é só o desconforto da atividade, de você estar isolado, de você não ter contato, do medo de acontecer algo. Também tem o desconforto que vem da altitude, entendeu? Dos problemas relacionados à altitude. Isso afeta muito a sua cabeça. Então, no final das contas, cara, a gente dá pouca atenção para o fator psicológico. E isso é uma coisa que eu busco chamar muita atenção da galera que faz as expedições comigo, dos clientes, que é dar atenção para esse fator psicológico, se experimentar, ir para a montanha, gastar tempo na montanha, sabe? E, às vezes, até treinando, eu sempre, por exemplo, quando estou no Rio, eu fico muito pouco no Rio, né? Essa é a verdade. Eu fico 4 meses do ano em casa, assim, 5 meses no máximo. Todo o restante eu estou viajando, né? Argentina, Bolívia, Nepal e tal, estou guiando. Eu tento chamar a atenção da galera para isso.
E quando eu recebo alguém para treinar, como eu recebi, deve ter 2 semanas, eu recebi o Thiago, que vai para Concagua agora comigo. Eu recebi lá no Rio, ele ficou 1 semana comigo treinando. Cara, se você for perguntar a ele, a gente fez um treinamento físico intenso, mas eu coloquei ele em várias situações onde ele ficou super exposto e ele teve que trabalhar muito o mental dele. Não era situação difícil, tecnicamente ou fisicamente difícil, mas mentalmente difícil, sabe? E isso treina o cara. Então, eu já consigo ter também uma noção de como ele reage a essas dificuldades sob pressão. Isso é importante a gente ter esse conhecimento, né? É claro que esse é o melhor cenário, né? Eu conseguir conhecer o cliente antes, eu estar com ele, eu conseguir levar ele para uma montanha menor, eu poder testar ele e saber como ele reage. Esse é o melhor cenário, sem dúvida. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente só conhece realmente o cliente. Pessoalmente, a gente fala muito por vídeo, né? Eu faço isso. Mas a gente conhece já na expedição ali. E, cara, tem que treinar essa parte mental, é importante. Isso, para mim, foi um fator que eu senti que eu teria um bom desempenho em alta montanha por isso. O meu fator mental, o meu psicológico sempre foi muito forte. Pela criação que eu tive, pelo pai que eu tive, pelo que eu vivi, sabe, no sítio, na natureza, e pelas dificuldades que eu passei, eu trago tudo isso para a montanha, assim. Então, eu sempre tive muita força mental para enfrentar essas dificuldades. E às vezes eu tô lá na montanha, o desconforto de estar dormindo na barraca, o frio, às vezes tá com fome, tá com sede, cara, eu falo, pô, de boa, eu já vivi coisas piores, vai. Legal. O papo tá muito bom, mas a hora você foi. Ô, Juliano, você ainda nós não terminamos o ano, você está indo para a Argentina, daqui de São Paulo, já está saindo daqui para Mendonça, né? Eu tô fugindo do calor do Rio, desse verãozão que tá vindo, eu já não aguento mais. Vem para São Paulo tá uma maravilha, é calor de manhã, frio à tarde, chuva à noite. Imagina. Aqui você tem tudo que vai ter na alta montanha, sabe? Todos os perrengues que você pode ter aqui. Eu queria que você falasse para a gente aí da continuidade dessa expedição que você começa agora, já no final de 2023. Sim. E 2024, o que você tem aí para aqueles que querem fazer uma alta montanha? Então, pode falar para a gente. Então, pois é, agora a gente está entrando na temporada de montanha dos Andes, né, aqui da Argentina e Chile. Então, eu saio agora, né, finalzinho de novembro. A gente inicia as expedições ali do Cerro Plata, a Concagua. Eu tenho 2 expedições no Cerro Plata, agora em dezembro, depois outra em janeiro. Eu tenho o Aconcagua, tenho 2 agora em dezembro, né, uma para o Réveillon, tenho outra em janeiro. Depois a gente vai para o Ojos del Salado, que é um vulcão ali que está na fronteira entre o Chile e a Argentina, ali na Puna do Atacama. O Mercedário, que está ali próximo da Aconcagua também. E tudo isso de dezembro até fevereiro, março, né, que é a melhor época. Depois disso, as condições aqui se deterioram. E aí, em abril, eu vou para o Nepal, e aí eu vou guiar lá o trekking, um acampamento base do Everest, e eu pretendo escalar alguma montanha que eu ainda não defini exatamente qual vai ser. A princípio é o Amada Blanc, que é uma montanha de 6.800 metros, uma montanha mais técnica e tal. E eu ainda não defini, né? A intenção é que seja essa, mas eu posso melhorar isso de alguma forma e até tentar um 8.000. Então, eu estou avaliando as possibilidades. Bom, eu fico lá até maio, né? Depois eu volto para o Brasil, fico um tempinho aqui, dou uma descansada. E aí eu vou para Bolívia, que é a temporada de meio de ano, né? Junho e julho. E aí lá a gente faz Bolívia, Peru, tem várias montanhas ali. A gente também, eu faço um curso de alta montanha lá, que é muito bacana para a galera que quer iniciar também. A Bolívia é um país super incrível para esse tipo de atividade, de iniciação no montanhismo. E, bom, até o meio do ano é mais ou menos isso, entende? Depois a gente vai ter várias outras expedições, né? Tem para o Equador também, aí já para setembro. Eu estou tentando encaixar uma subida também para o Kilimanjaro. Tem o Elbrus também. Então a gente está alinhando essas outras expedições. Mas a princípio até junho e julho, Argentina, com todas essas montanhas. Depois Nepal, trekking do Cambazo do Everest, Amada Blanc e tal. E depois Bolívia com os cursos de alta montanha. Até o meio do ano de 2024. Tem bastante coisa. Legal. Deixa a sua rede social, contato para as pessoas que querem conhecer um pouco mais das expedições. Já quero agradecer você por
ter aceitado o convite de estar aqui no Na Montanha, falando da alta montanha. Sim. Eu aceitei o convite, estou um pouco com medo ainda, tá? Mas eu aceitei o desafio e vamos subir uma montanha e gravar um podcast em alta montanha. Vamos sim, com certeza. Eu, quando fiz o convite aí, é um convite e um presente, tá? Para que você saiba. Isso, a expedição vai ser um presente para você. Obrigado. Tá? Não precisa se preocupar, não. Obrigado. Isso é um ponto importante, né? Eu tinha $1 na carteira guardado, já achei que ia usar ele. Pode deixar ele guardado mais um pouquinho. Pode deixar. E bom, a galera me encontra principalmente no Instagram. Eu não tenho nenhuma outra rede social, eu sou um pouco averso a isso. Eu não sei lidar muito bem, sabe? Dá muito trabalho, aquela coisa toda e tal. Mas no Instagram, né? Lorne Guide, guide de guia, né? E tem também o Instagram da Pure Mountain, que é Pure Mountain Exped. E, bom, todo mundo pode mandar mensagem lá, eu vou responder, sempre tô lá trocando ideia com a galera, tô fazendo algum conteúdo, gravando algum stories lá, algum reels, respondendo alguma dúvida e é isso. Mandem mensagem lá, eu vou ficar super feliz em responder, em poder conectar aí com a galera. Tem o site também, né, que é puremountain.com.br, mas sempre mais fácil, o Instagram ali é muito dinâmico, né? Então funciona bem. Verdade. E lá dá para acompanhar também o que eu estou fazendo, os roteiros, então as informações estão ali. Legal. Pessoal, trabalhos técnicos de Igor Calazans, Estúdio Voz. Esse foi o Na Montanha, um oferecimento de inscrições extremes. Encontro vocês daqui a um pouco. Valeu. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11